era a Juliana quando era antes dos 12 anos? Conta um pouquinho sobre ela. Estudiosa, gostava de arte. A Juliana falava muito. Quem era a Juliana? Eu era dócil, muito boazinha. Ainda Brigava muito com meus irmãos. Eu sou a mais nova de 4 filhos. Eu tenho uma irmã mais velha, 2 irmãos, entre eu e minha irmã. Eu gostava muito de desenhar, muito. Eu desenhava muito. Era uma boa aluna, mas não era a mais estudiosa, mas sempre fui boa aluna. Era muito bom em matemática e gostava de desenhar. E não era nem tão feminina e nem assim tão forte. Eu era no meio do caminho. Eu brincava muito com meus irmãos, de carrinho, de brincadeiras de menino também, porque eu tenho um irmão que é só 1 ano mais velho do que eu, e nós éramos muito próximos, mas também gostava de um pouco de boneca. Então era assim, não tão delicada, mas também gostava de brincadeiras de rua, de correr. Não gostava de roupas de princesa, isso eu lembro bem. Minha mãe nunca me deu saia rodada, vestido. Eu gostava de roupa que parecia mais contemporânea, assim. Uma calça, uma legging, uma camiseta. Sempre fui mais nesse estilo, mais à vontade. E na minha adolescência, e quando eu era criança, eu falava que eu ia ser artista. Assim, artista visual. Eu falava pintora, na verdade. Era o termo que eu usava. E minha mãe trabalhava com moda. Ela acompanhava clientes lojistas para comprar nas confecções. Belo Horizonte é um polo, né, de moda. E eu cresci acompanhando minha mãe também, vendo os lançamentos, e gostava, e achava que na adolescência eu achei que eu fosse ser estilista. Minha irmã fez arquitetura e ela é 6 anos mais velha do que eu. Então, quando eu tinha 11 anos, ela estava fazendo vestibular. Eu acho que isso me influenciou. Então, ela entrou na faculdade, eu tinha 12 anos. Então, assim, eu ficava falando que eu ia ser estilista ou arquiteta. Desde cedo eu falei que a arquitetura eu considerava arquitetura desde nova. Mas eu acho que na adolescência eu cogitei fazer estilismo. Não tinha um curso superior de estilismo aqui em Belo Horizonte, até cogitei ir para a Europa para estudar, mas eu acabei fazendo vestibular na UFMG e passei em arquitetura e iniciei meus estudos lá. Já estou emendando uma coisa na outra, pode ser assim, né? Pode, manda bala. E no meio antes disso não, eu comecei a faculdade e eu comecei a fazer fotos para algumas confecções, alguns desfiles, e aí tive uma agência em São Paulo, mas eu estava na faculdade e não tinha coragem de parar para ir para São Paulo. Aí eu falei, eu paro se for para ir para outro país, eu tranco minha faculdade. E aí surgiram oportunidades na época. Eu fui para a Europa, acabei ficando uma temporada maior em Barcelona, que eu amei a cidade. E lá eu quis ficar lá um tempo e acabei me matriculando num curso de estilismo na época. Eu cursei 1 ano, mas acabei voltando para arquitetura. Depois eu ainda passei 1 mês em Nova York, pretendia voltar para Nova York, só que eu já tinha ficado mais de 1 ano com o curso suspenso lá na Federal, e lá a gente não pode trancar assim, o tempo que quiser. Então eu fiquei com medo de perder minha vaga, falei, deixa eu voltar a estudar. E aí eu voltei para cá, com a intenção de transferir para alguma universidade em Madrid ou Barcelona, mas acabou que eu comecei um relacionamento e acabei ficando em Belo Horizonte. Mas aí
Aí, assim, você acha que para você, a sua irmã te inspirou, o curso o fato da sua irmã fazer arquitetura te inspirou bastante. Me inspirou bastante. Mas ela terminou, ela é arquiteta, ela trabalha na área, ou ela largou e você que ficou? Eu fiquei. Ela se formou e ela estava num período de transição quando eu me formei, porque como eu morei fora e acabei me casando e tendo filho ainda enquanto estava na faculdade, eu acabei demorando um tempo maior para me formar. Quando eu me formei, minha irmã já tinha uns 10 anos de formada. E ela tinha um escritório com vários projetos, só que ela estava num momento de transição, porque ela estava indo para uma área de gestão, uma área de intermediação de negócios, e não estava ficando muito em Belo Horizonte, saindo da área de arquitetura, indo para uma área, implementando uns empreendimentos no Nordeste de uns investidores estrangeiros. Ah, que legal. E me colocou para ser sócia dela nos projetos que ela tinha. Isso foi muito bom para mim, que logo que eu me formei, eu tive essa oportunidade já de fazer projetos de médio porte. A gente fez vários terminais rodoviários, centro cultural, e ela estava no período de transição. Acho que 3 anos depois, acho que ela já não estava nem fazendo projeto mais, e eu fiquei. Então, meus primeiros anos, logo que eu me formei, eu fiz só arquitetura e acabei indo para um mercado também de fazer prédios multiresidenciais, multifamiliares. E nesse mercado eu sentia falta de ter uma liberdade para criar e elaborar formas, uma construção volumétrica mais rica. Eu achava que era muito engessado esse mercado, pelo menos os meus clientes, que não eram assim... Então você estava só em Belo Horizonte? Eu estava só em Belo Horizonte, fazia alguns estudos de loteamentos, de empreendimentos fora de Belo Horizonte, mas eu morava aqui. Mas nesse mercado mais de construção civil. Mas eu assim, tinha cliente que chegava já com uma planta pronta e tinha que subir o prédio, não tinha que fazer, tinha que só a parte chata de aprovar em prefeitura, estudar estacionamento e conhecer bem as leis, mas eu estava sentindo falta da arte na profissão. E eu comecei a olhar para alguns interiores, comecei a interessar, falei, acho que eu vou começar a fazer alguns interiores. Eu me formei em 2005 e esse movimento de querer ir para os interiores foi por volta de 2010, 5 anos depois. Aí eu busquei participar de alguma mostra, tive um projeto da minha casa para fazer, que foi um dos primeiros, e aí eu comecei a ver mais liberdade criativa. Só que essa liberdade criativa acontecia também porque eu acabava desenhando os móveis. Porque eu imaginava uma estética, ia para o mercado procurar alguma coisa para amarrar com a minha ideia e não achava. E foi fácil implantar os seus móveis, os seus desenhos nas casas? Assim, foi porque tinha uma coerência, né, na ideia. Claro que não era a casa inteira, mas eu pontuava algumas peças-chave para ter uma força, para conversar com a ideia do projeto. Nessa época, até vamos falar, isso tem 10 anos, nessa época o design nacional não estava tão desenvolvido. Então a gente tinha dificuldade de encontrar coisas autênticas, diferentes aqui no Brasil, e importar sempre era uma opção mais cara, porque a gente tem um imposto gigante no Brasil, né? Uma coisa que dificulta muito esse comércio. Então, eu acho que eu comecei a desenhar por isso. Hoje a gente tem muita opção, mas hoje também hoje eu sou uma designer. Na época eu estava começando a enveredar nessa área. Você começou usando quais materiais?
Porque madeira. hoje você trabalha com vários tipos de materiais para fazer suas peças. Desde a Sim, madeira, até você tem uma mesa que é linda, que parece gesso. Que material é aquele? Uma branca. cerâmica. Ela é cerâmica. Maravilhosa aquela mesa. Ah, obrigada. Então, essa mesa hoje ela está na Legado Arte. Esse trabalho é muito especial, muito artesanal. E as minhas peças que têm um trabalho manual, um trabalho de série limitada, aqui no Brasil, a Legado Arte que me representa. E hoje consigo explorar bronze, fundido, cerâmica, aço, vários materiais, mas na época eu ainda não colocava a mão na massa e eu tinha só as ideias mesmo, e eu não tinha conhecimento técnico de execução. Então eu contava com parceiros e que os que eu tinha mais contato eram os marceneiros. Então os primeiros projetos foram em marcenaria, que eu sou apaixonada com madeira, ainda é o meu material predileto, mas nessa época era o único que eu conseguia ter um acerto, né, com quem fosse executar. Você tem uma cadeira que é linda, que ela é baixinha, com franja, eu não lembro o nome dela, e que com duas madeiras, acho que é jacarandá aquilo. Tem duas, uma de jacarandá e uma de mogno, não sei. Isso, é a Marrogue. É maravilhosa aquela cadeira. Eu acho essa peça, eu fiz ela com o Matheus Barreto. Ela tem muita força. Ela foi a primeira peça. O dia que eu crescer, eu quero ela em casa, sabe? E ela tem uma coisa especial, que é o trabalho manual que a gente fez nela, né? Na Marroga a gente fez o trabalho em juta e na Jacarandá a gente fez um trabalho em algodão. Então acho que torna a peça mais especial. É uma peça que a gente acaba e nenhuma é igual à outra, né? Porque o jeito que a gente vai amarrar ele é muito único. Então acho que isso torna ela mais eu tenho É bem especial aquela peça. Eu gosto. E ela muito. cabe assim, as suas peças, o seu desenho, ele cabe em qualquer decoração. Em qualquer decor, em qualquer casa. Pode ser moderna, pode ser contemporânea, pode brincar com algumas coisas de clássico. Então, acho que assim, a sua estética, ela caminha em todos os estilos. Ai, fico feliz de escutar sua Não, mas visão. É sempre que eu conheço. Então, teve esse período de transição que eu estava entrando no interior, comecei a desenhar as peças e foi acontecendo. Fui me apaixonando por esse universo de criar mais livremente e acabei em 2015 apresentando minha primeira peça, na época era com o Matheus Barreto, mas de forma livre, a peça tendo a sua própria história, sem estar dentro de um contexto de um projeto de interiores. Na verdade, foi em 2016, primeira vez que a gente expôs como designers. E, a partir disso, tudo foi caminhando muito rápido. A essa altura, o meu trabalho como designer de interiores já estava bem solidificado. Então, assim, pensando que eu comecei mais ou menos em 2010, em 2015 ele já estava sólido, eu já tinha conseguido um espaço no mercado, já tinha vários projetos no Rio, em São Paulo, e quando eu me lancei designer, eu já tinha um relacionamento com o mercado, né? Então, talvez isso tenha facilitado e acelerado um pouco o processo de solidificação desse novo fazer, né, como designer. Então, em 2016 em 2015 eu participei de um evento em São Paulo de design de interiores, que foi a Mostra Black, que foi na Oca. Não sei se você teve a oportunidade de visitar, acho que sim. E lá eu criei um espaço e nós desenhamos... Foi a última Mostra Black que aconteceu. Foi a última. Nós desenhamos várias peças, luminárias, tapete,
um buffet, um aparador, uma mesa, enfim, deu a louca lá, sofá. E, a gente quis criar um ambiente muito personalizado e muito amarrado na ideia do design de interiores para aquele projeto, e isso abriu portas para a gente, porque, como eu disse, já tinha uma carreira no design de interiores, e ali muita gente visitou, e eu iniciei parcerias no design através daquela mostra. Em 2016 eu participei da primeira MAD, 2017 eu participei da primeira Semana de Design de Milão, Ida também. Você foi para lá com quem? Foi com a Nilufar. Tá. Já com um design colecionável, uma peça de bronze. Isso foi em 2017. A primeira exposição que eu fiz foi em 2016. Em 2017 eu já estava lá na Nilufar. 2018 também em Milão, com peças novas na Nilufar, e também com uma exposição da Casa Vogue. Também já estava na Legado Arte. Está com a Legado Arte desde quando? Acho que foi desde 2016. Foi logo no início, então? Ou 2017, sim. Foi bem no início, assim. Até conheci a Beth acho que eu usei algumas coisas da Legado Arte, usei na Mostra Black. Então, eu já conhecia ela antes, mas ali a gente começou a nossa relação. Depois. Sim. Teve uma peça, acho que a primeira peça para Legado foi a Marrogue, que a gente expôs primeiro na Arte Rio, na Ida, num projeto do Mogno Africano, que tinha um coletivo de designers que faziam peças usando Mogno, e de lá ela já foi para Legado Arte. 2018 também a gente expôs em Milão. 2019 tiveram várias exposições. A gente fez a Jacarandá e foi para Salão New York com a Legado Arte. E aí 2020 veio a pandemia, mas muita coisa aconteceu comercialmente. Mas você também foi virtual, mas também foi com a Legado Arte para o Salão em 2020. Não, fui para a Feira de Chicago. De Chicago. De Chicago, E também participei Foi virtual. Também participei da Los Angeles, a Semana de Design de Los Angeles, 2020. Também... muita coisa aconteceu comercialmente. Minhas peças, algumas peças de indústria, né? Eu comecei a vender em 2019, em 2020 eu tive muita procura para, assim, principalmente Estados Unidos e Europa. 2020 também teve uma publicação importante que foi da Elle Decor, e depois eles me colocaram na Elle Decor A-List. Isso aí deu uma projeção grande para o meu nome, e como designer também, designer de interiores e como designer também. E 2020, não, acho que foi 2021. Eu fui também convidada para ter peças na The Invisible Collection, e aí esse ano teve exposição na Philips, que é aquela casa de leilões. Teve uma exposição da Invisible com a Philips nos Hamptons, na Philips dos Hamptons, e depois na Philips de Nova York. A cadeira girafa também está em exposição no Mad Museum, que é o Museum of Arts and Design de Nova York. Ela foi adquirida pelo museu para o acervo permanente. Então, assim, muita coisa aconteceu. Mesmo com a pandemia, eu não fui nas exposições.
físicas, que esse ano tiveram 3 exposições físicas nos Estados Unidos. Eu não fui, não tive a oportunidade de ir, mas para mim foi muito bom, principalmente comercialmente, assim, para divulgar o nome, né, da marca, que é o meu nome. Então, meus planos agora, 2021, lançar mais peças. 2021 já está acabando, você vai lançar em 2021 não, gente, estou falando de 2022. Ah, tá. Como que tem? 2021, assim, já está todo mundo preparado para o Natal, né? Não, dá para lançar nada. A primeira edição vai ser lançada em dezembro. A gente quer que todo mundo passe as férias lendo andreamachado.com.br, a revista e o site, porque se tem 2, né? A revista é dentro do site. Mas, Ju, me conta uma coisa. Foi tudo assim muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu vejo assim as pessoas, os designers, os profissionais de arquitetura, interiores, eu vejo eles assim com tanta dificuldade para chegar no mercado internacional, e você foi assim, ó, foi num pulo. De repente você está na Nilufar, de repente você está com peças já no Mac Museum, você já está no mundo, você as revistas internacionais te buscam o seu trabalho. O que você diz disso? O que é? Por que assim, você conseguiu, né? E muita gente não consegue. O que você pode dizer para essas pessoas que gostariam de ter pelo menos um pouco dessa abertura? É persistência? O que é? Tirando assim, qualidade do produto, o desenho, a estética, o que mais que fez com que você crescesse assim tão rápido? Eu acho que ter uma estética particular, isso é o primeiro pré-requisito, porque se você tem uma estética que é aceitável no mercado, aceitável, digo assim, que é desejável de ter uma estética mais comercial, isso é uma coisa boa comercialmente, mas às vezes o que você está fazendo, várias outras pessoas estão fazendo, e às vezes não dá tanta relevância. Então esse é um ponto. Tem um lado bom de ter uma coisa que muita gente pode consumir e gostar, mas ao mesmo tempo pode ser confundido com outras coisas que estão sendo feitas. Então comercialmente é muito bom, mas às vezes você não consegue ter um destaque por estar criando alguma estética ou desenvolvendo algum tipo de técnica, de material, de alguma forma está inovando. Então, se você não está inovando, é difícil de você ter um destaque, inovando em algum sentido técnico, na produção ou na estética. Outra coisa que eu sinto, por mais que nós estejamos num mundo super globalizado, que a gente consome tudo que está acontecendo no mundo inteiro, então existe uma pasteurização de tudo, né? O que o brasileiro usa, tem um indiano está usando também, hoje é assim, né? Em Londres, em Paris, todo mundo tudo consome os mesmos produtos e às vezes tem uma tendência estética que ela está no mundo, né? Então, isso não tem jeito de você não fazer parte disso. Mas o que eu percebi na minha carreira foi que, ao longo dos anos, eu fui buscando as minhas raízes. Eu sinto que, no momento que eu fui em busca de uma autenticidade de aceitar e de reconhecer, de valorizar de onde eu venho e buscar técnicas que valorizam e que são da nossa cultura, foi uma busca de raiz e cultura. Eu sinto que quando a gente busca raiz e cultura, nossas raízes criam uma base para você voar. Se você não tem essa base, eu acho que seu tronco não vai crescer tanto, seus galhos não vão crescer tanto. Então, eu senti isso na minha carreira, de um amadurecimento em buscar uma identidade, uma brasilidade e uma busca por ter relação com a minha cultura, com o que faz parte do meu universo. E assim, aí sim o mundo quer ver isso, sabe? Às vezes o mundo não quer ver o que já está lá, assim, eu digo como forma de
de ter destaque, né? E das pessoas quererem conhecer. E outra coisa, assim, é muita persistência, muito foco. Eu sou muito focada e muito estratégica, assim. Eu crio os caminhos mesmo de como as coisas vão acontecer. Se a gente não tiver essas metas e não criar esses caminhos, as coisas ficam muito perdidas. A gente tem muita opção, né? A gente vai vivendo e várias portas vão se abrindo, vários caminhos vão aparecendo. E se você não tiver um foco, uma meta, eu acho que às vezes as coisas vão se perdendo e você não consegue atingir um objetivo. Claro que eu não sou totalmente rígida, eu estou sempre aberta porque coisas novas podem aparecer que não estavam no meu planejamento, mas eu tento seguir uma construção de carreira e um caminho de forma consciente, assim. Estou aberta para o que aparecer, mas eu vou buscando, sabe? E Acho você que isso faz acredita diferença. que também, além de tudo isso, você tem a moda, porque você trabalha em 3 segmentos, né? Em 3 estéticas importantes. A beleza, que é a moda. Aliás, a beleza em todas, né? O belo em todos. Mas você trabalha com o segmento moda, o segmento produto e a arquitetura, né? Sim. Você acredita que a moda, que como você começou muito antes com a moda, né, muito cedo, você acredita que a moda te deu também, ajudou um pouco essa abertura para arquitetura e para o design? Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa que defendo a moda como expressão artística. Não é tão defendida assim, né? Principalmente no meio de arte, mas eu acho assim que a moda é o primeiro lugar onde você entende o que está acontecendo numa sociedade. Então, por exemplo, qualquer movimento dentro de um grupo de pessoas, o que se passa numa sociedade de forma política, social, isso tudo, acho que o reflexo primeiro é na moda. Depois vem na arte. A arte contemporânea é uma forma de representar o que acontece na sociedade. Mas eu acho que a moda é o primeiro reflexo. E é uma forma de expressão também muito individual. Acho que a pessoa consegue se posicionar, comunicar o que ela é através da moda. Então, às vezes, uma pessoa ela quer passar desapercebida, ela quer ser discreta, ela quer criar o mundo dela, ela quer introspecção. Ela, através da moda, ela não vai chamar atenção. Ela vai criar o mundo dela, ela não quer muita interação. E o oposto, a pessoa que quer se expressar e ela quer relacionar, a roupa vai dizer isso. Então, eu acho isso como forma de entendimento do ser humano muito rico. Então, eu vejo a moda como uma expressão muito forte de entendimento da sociedade. Então, eu tenho um interesse muito grande. Eu não sou uma pessoa muito consumista, eu não consumo muito e o que está na última moda geralmente eu não tenho, mas eu adoro comunicar através da moda, porque eu acho que assim, você gostar de moda também não tem nada contra também quem consome muito, não é isso, mas assim, eu digo por uma escolha pessoal. Eu gosto de coisas que vão durar e que comuniquem o que eu quero comunicar. Assim, eu gosto de roupa que tenha volumetria, que tenha uma arquitetura, que tem uma linguagem que eu acho de arte e de arquitetura. Então, assim, eu acabo misturando tudo. Então, na moda eu busco um pouco de arte e arquitetura e acaba que no design eu também acabo trazendo um pouco desse reflexo do meu entendimento de moda também, sabe? E também eu tenho uma relação estreita com o que seria a área têxtil, design têxtil. Eu acabo fazendo aquelas tramas com algodão, com a juta, isso tudo tem a ver, eu desenho tapetes. Então, essa área têxtil, ela está na minha vida também, no meu trabalho. Você faria uma roupa? Claro que sim. Está na sua cabeça? Está um plano? Está no seu cronograma ou não? Tá no meu cronograma. Tá.
Teremos, então, a Juliana, assim, além de modelo, estilista. Também. Está nos meus planos, sim. É bom. E deixa eu fazer uma pergunta. Essa fase, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando você era criança, e você fala que você tem um irmão de 1 ano, que é 1 ano mais velho que você, e você brincava muito, você não era aquela coisa assim de... Você tinha o seu lado feminino, mas também tinha uma parte que era o seu lado masculino, né? Eu vejo isso muito, porque eu brincava de carrinho, eu construía estradas, jogava futebol, jogava vôlei, fazia Olimpíadas no quintal da minha casa, salto em altura, distância, tudo que você puder imaginar. E eu acho que, assim, essa parte, esse lado um pouco masculino me fez muito bem hoje, né? Óbvio que hoje eu sou, né? Mas ele me faz muito bem, sou totalmente feminina, mas esse masculino do não posso, da razão, ele não é tão forte, né? Eu movo muito pelo coração, mas a razão, ela pesa bastante, que é esse meu lado meio masculino, porque quando ela fala não, é não. Você acha que isso te ajudou um pouco? Me ajudou porque se eu tivesse só esse lado etéreo das ideias, hoje eu me considero uma empresária, além de designer e arquiteta, né, que eu tenho a gestão da minha marca, então eu faço a gestão da produção e da comercialização. Eu acho que isso me trouxe um pé no chão, até aquela coisa assim que eu falei que minha melhor matéria era matemática, então eu sou muito razão também, racional. Isso me trouxe um pouco esse eixo de trazer um equilíbrio, que eu tenho, se deixar, eu tenho as minhas ideias malucas Vai embora, né? E fico viajando, e isso aí me traz um pouco para o mundo do business, sabe? Pé no chão, olha lá, negócio, olha para cá, para lá, para frente, para Tem cima, um olhar com direção. para negócios, eu tenho isso, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com esse lado racional que eu tenho. E como é ser empresária, criativa, mãe e dona de casa? Alguns ficam em falta. O último, então... Não existe um equilíbrio 100%, mas ele está perto ali. Não existe o equilíbrio 100%. Eu não sou boa em tudo. Eu sou dona de casa, eu sou péssima. É isso que eu posso dizer. Mas é uma boa mãe. Mas eu sou uma ótima mãe, sou. Ótima esposa. Meu marido, ele é muito mais dono de casa do que eu. Trabalha muito mais do que eu, mas ele gosta de cuidar da casa. Enfim, isso aí a eu união tenho que... perfeita, né? Ele é o equilíbrio da união, né? Ele faz aquilo que você não consegue. E ele tem uma coisa também que ele é mais organizado do que eu e ele tem mais estrutura de rotina. Se isso não existisse na minha vida, eu acho que eu ia dormir 4 horas da manhã e acordar 11 horas. Isso não ia ser muito conciliável com a minha vida de empresária, entendeu? Já que a gente tá falando de rotina, como é o seu dia a dia? Você acorda? Eu começo a trabalhar. Acordo, 3 dias da semana eu acordo e faço ginástica. Não amo, mas eu faço por obrigação que eu coloco a mim mesma. Mas uma coisa para a saúde, para a vida. Sim, exatamente. Então, 3 vezes por semana eu faço ginástica e depois eu tomo meu café e vou para o escritório. Não começo a trabalhar muito cedo, mas não saio cedo. Eu começo 10, 10 e meia e saio a partir de 8 da noite. Eu saio bem tarde, assim. Mas eu venho almoçar em casa todos os dias. Ah, que delícia! Belo Horizonte tem essas vantagens, né? Vantagens, né? Apesar que não é uma cidade pequena, hein? Não é. Eu demoro uns 15, 20 minutos do escritório para casa, mas eu venho. Às vezes eu busco meu filho na escola, às vezes eu estou presa numa reunião, não dá tempo de buscá-lo. Então, mas a gente almoça em casa todos
todos os dias. Isso é Dorme ótimo. cedo ou dorme tarde? Durmo tarde. E como é que você consegue ter essa pele maravilhosa? Cansada. Não, eu durmo muito, mas eu durmo tarde, eu não acordo cedo. Ah, entendi. Eu não acordo 6 horas da manhã, acordo 8, 8 e meia. E Entendeu? dorme bem, assim, você não tem problema com sono, com nada. Ah, eu durmo bem. Isso é muito bom. Uma outra coisa. Acabou a COP26 agora, na semana passada. E uma coisa assim que é muito importante que a gente está vendo assim, as mudanças que a gente vê, né, em todas as áreas, inclusive nas áreas que você trabalha, que você gosta, né, que é a arquitetura, o design e a moda. É o olhar não só para o futuro, é fazer no presente pensando no futuro. Como que hoje qual a diferença de você arquitetar, seja um projeto arquitetônico, seja arquitetar um desenho de uma peça num produto? Qual é a diferença? Qual é o seu pensamento hoje? Né? Fazendo no presente, pensando no futuro. Como que você vê tudo isso? Eu acho que o Como mundo você age, né? Porque hoje, assim, não é para assim pensar, é fazer. pensar. Exatamente, não tem volta. O número de habitantes no planeta é muito, eu acho que é maior do que o ecossistema comporta. Essa é a realidade, né? A população, ela cresceu e a gente não tem para todo mundo os recursos de forma que eles possam continuar existindo na mesma quantidade, né? Então, eu acho mandatório para os profissionais, não é desejável, é obrigatório a gente ter atitudes e escolhas que você pense em estar preservando, em estar reaproveitando materiais, em pensando em técnicas construtivas que tenham menos desperdício, como eu falei, reuso de materiais, um consumo mais consciente. Hoje existe esse movimento, graças a Deus. E aquilo que eu estava falando da moda, eu tenho intenção de ainda atuar na área da moda, mas eu tenho pânico do calendário da moda descartável, de 3 em 3 meses ter que ter coisas novas. Então, mesmo que você entre e tenha que topar esse calendário, buscar materiais que sejam renováveis, ou buscar também de valorizar uma mão de obra de uma região que está precisando, né, de incentivo. Existe a sustentabilidade também, não é só só no material, na energia do solar, essas coisas em água, não, é material também na sociedade. Né? É uma cadeia completa, né, que se de alguma forma você estiver colaborando para alguma comunidade que está sem recurso financeiro e você vai trabalhar, desenvolver uma mão de obra ali, ou resgatar um fazer que está se perdendo e valorizar aquelas pessoas que fazem aquilo, acho que a gente tem que buscar esses caminhos, assim. E de consumo consciente também, sem dúvida, né? Então, quando você faz um projeto, por exemplo, de arquitetura do zero, você indica para o cliente a energia solar, como é que chama aquilo do teto solar? Não é teto solar? Fotovoltaica. Isso. Fotovoltaica. Ou você já coloca o que é normal mesmo, que sabe que é o que ele vai aprovar? Ah, não, aqui aqui é muito normal já colocar uma solar. Uma solar. Muito normal, sim. Muito normal colocar também reuso de água. Então, isso já é uma coisa que já não é uma novidade, assim. Então, na arquitetura, isso já está... Há 10 anos era uma coisa que você tinha que convencer. Hoje, não. Também porque sempre quando surgem essas novas tecnologias, elas são muito onerosas no início. E depois de um tempo... Mas já caiu bastante o preço. Ainda caiu muito caro, mas já caiu bastante. Ainda é caro, mas o retorno não é demorado. Então, as pessoas já... 70% do valor da energia? Não, aqui na minha casa, eu só pago a taxa mínima de energia. Mínima. Sei lá,
10% do que eu pagava. Uau! E o retorno não é tão demorado mais desse investimento, né? Claro que a gente não pode impor isso a pessoas que hoje na sociedade brasileira estão buscando sobrevivência, mas as pessoas que não estão na fase da sobrevivência, eu acho que elas têm que escolher um consumo mais consciente. Mas a gente não pode exigir isso de todo mundo. Porque, mas pode começar a brotar, né, uma ideia aqui, outra ali, que isso vai acabar crescendo. Porque o que a gente vê, nós temos o clima que não é mais o mesmo, né? Tudo mudou. Aqui você vê Cantareira e outros lugares do Brasil praticamente secando aquela água que a gente tinha, né? Então aquela coisa de ficar embaixo do chuveiro e saboando, não pode mais. Né? Não existe a possibilidade de você escovar os dentes, ficar escovando a água caindo ali. Né? Então, assim, o número de habitantes que o nosso planeta tem. Hoje a gente acorda para o consumo consciente, hoje a gente não sabe o que vai acontecer. Né? O aquecimento global está acontecendo, as coisas estão acontecendo. A água, para mim, pedindo socorro não é de hoje, há muito tempo. A água potável, para mim, é o mais crítico no mundo contemporâneo, que a água potável, realmente, ela é crítica. Sem água não existe ser. Hã? Sem água não existe. Não existe vida. Onde não tem água, não tem vida. Muito legal. E me conta, o que você vai fazer de novo para 2022, que já está aí programado? O que você pode antecipar para a gente? Então, eu tenho um projeto de novas peças para minha marca, só que ainda não sei em que momento que eu vou expor isso, né? Vou esperar o ano começar para ver como que vai acontecer, né? Pela pandemia mesmo, porque ainda eu vi que agora na Europa está tendo, eles estão segurando um pouco de novo. Hoje acabou de decretar, a Áustria, não sei aonde, acabou de decretar lockdown. Pois é, eu acho que a Áustria que estava para decretar. Então, mas assim, com certeza eu vou lançar peças novas da minha marca. Tinha um plano de uma exposição em Milão 2022, mas também vai depender do que vai acontecer. Isso, Mas vários projetos em andamento. Tem um projeto em Hong Kong acontecendo. Eba! Tem umas parcerias também com algumas empresas em Nova York. Vamos ver como que vão desenvolver esses projetos. O cronograma está lá, tá tudo já está na cabeça, falta só agora acontecer, porque é uma coisa que a pandemia nos ensinou, né? Ter paciência. Paciência. A hora vai chegar, a gente só precisa estar atento a ela. E mudou para você a pandemia? Como que você vê a pandemia? Você acha que as pessoas estão mais conscientes? Eu acho. Claro que trouxe sofrimento para muita gente, isso aí, né? Não precisa nem de comentar, mas eu acho que trouxe mais consciência, trouxe mais valor humano, trouxe mais valor no consumo. Eu acho que as relações também ficaram... As relações que ficaram são as que mais importam. Porque na hora que você está muito restrito, você não vai ter tanto social por social. Então, você vai escolher as relações que você vai manter. Não que você vai cortar relações, mas digo assim, no seu dia a dia de convivência. Então, acho que a gente acabou buscando relações mais profundas, que nutrem mais verdadeiras. Aquele o que não era exatamente, que não era verdadeiro, ele não é essencial. O que não é essencial não ficou para ninguém, né? E você como uma formadora você é uma pessoa que é formadora de opinião, seja no design, seja na arquitetura, seja na moda, seja no seu convívio com as pessoas com que você convive. O que você diria hoje assim para as pessoas, mas assim olhando o mundo como está?
né? A gente vê de tudo, né? As informações chegam, nós estamos super atolados com ela, uma hora no Afeganistão, outra nos Estados Unidos, outra aqui no Brasil, depois é na China e vem, sabe? Então a notícia, ela é bombardeada para a gente o tempo todo. O que você diz para as pessoas? O que você diria para as pessoas? O que eu vou falar é até meio polêmico, assim. Eu vou falar da minha experiência, Tá? como que eu mantive o meu centramento. Eu não consumi muita informação. Não consumi muita informação. Eu Você acho viu que era a gente... importante. Hã? Você Só viu que era importante. Eu filtrei muito. Eu não... Por exemplo, eu parei de assistir noticiário. Não assisto. Nenhum. Não assisto. Nenhum. Bom, fiz minhas escolhas. Algumas pessoas podem achar que isso é um pouco de alienação, mas eu acho que o que é importante chega para a gente de qualquer maneira. E o que também direciona a nossa vida diretamente, nós temos que nos informar. Não estou falando de desinformação, mas é uma forma de não conectar emocionalmente com tudo e tentar buscar um centramento e manter o lado emocional equilibrado, e entende? É como se fosse uma proteção mesmo, porque na minha opinião, se a gente conectar e se expor a tanta coisa que está acontecendo, a gente não dá conta da nossa vida. A nossa vida também já tem muitas questões a serem resolvidas no dia a dia, né? Mas isso também não quer dizer que você fechou os olhos para o que acontece. Não, é isso que eu estou falando. O que é relevante, a informação vai chegar. Mas eu tento não ficar me conectando com isso no dia a dia, não. Porque o que está nas nossas mãos, assim, eu acho que a gente tem que fazer nossa parte. Você faz. É isso. Mas eu não vou conseguir ajudar a criança que está passando necessidade lá no Afeganistão. Eu sei que ela existe. Mas eu vou ajudar a que está aqui perto de mim. Perto de você. E eu não vou me conectar emocionalmente, porque senão não vou dar conta nem de ajudar quem está aqui perto de mim e nem de dar conta da minha vida. É meio como se fosse uma blindagem emocional, assim. Mas eu acho que não é uma blindagem, não. Isso é uma coisa até... assim, minha mãe sempre falava, acho que tem ditados antigos, eu não sei, que para a gente poder ajudar alguém, a gente precisa estar bem. Sim. Né? E não adianta assim você querer olhar lá fora. Você precisa olhar ao seu redor. Na esquina tem gente, tem mendigo, né? No caminho da sua casa para o seu trabalho tem. Você entra no restaurante, tem gente ali esperando de repente uma comida. Né? Então assim, não adianta a gente ficar assim, né? A gente tem que isso. Também tem que fazer primeiro para gente, para poder estar bem o suficiente. Você tem que estar equilibrado. Se você ficar muito numa guerra com o mundo, porque o mundo não é justo. Se você for olhar por uma ótica de igualdade, o mundo não é justo. Mas se você for... você tem que lutar por um mundo justo. Eu luto por um mundo justo. Mas se eu trouxer essa guerra para o meu emocional, eu não consigo ajudar. É isso. É isso. Então, adorei. Obrigada. Também. Muito sucesso. Teremos todos nós. Amei. 2021 está acabando para começar 2021 assim a Só conteúdo top, que eu estou acompanhando. Amei fazer parte disso também. O Brasil inteiro fazendo parte. Deus é Pai. Que bom, isso aí. Boas energias, coisas boas, coisas muito boas. Isso. E conteúdo de relevância. Isso aí.